Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro capítulo do YouTube by YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre os principais perrengues iniciais que a banda passou até conseguir o empresário, até conseguir o contrato e as primeiras gravações. No último capítulo, da semana passada, eu comentei com vocês como foi que o YouTube virou de um quinteto para um quarteto, como é que eles mudaram de nome e quais foram as primeiras apresentações que eles fizeram, os primeiros contatos com a mídia em si, e que o Adam acabou assumindo a posição de empresário do grupo. Com essa sensação de que a banda estava ficando cada vez mais séria, esse peso de responsabilidade pesava para os 4 membros de formas diferentes. O Adam, como ele já tinha largado da escola, já não tinha mais emprego, o foco total dele era a banda. O The Edge gostava muito de estudar, lembra que o irmão dele acaba seguindo uma linha mais científica? Então ele fica naquela coisa meio, eu gosto de tocar, mas será que se eu não for estudar alguma coisa, não vou me dar melhor? Ele ficava um pouco na dúvida. O Larry tinha muita dúvida, porque para ele a banda era uma coisa meio diversão, gostava de tocar, mas ao mesmo tempo a família dele cobrava que ele estudasse, que ele tivesse um emprego de verdade. E o Bono, ele meio que tinha um prazo em casa, ele tinha meio que 1 ano para conseguir dinheiro, 1 ano e meio mais ou menos, ou então se não desse certo a banda, aí ele teria que procurar um emprego. Apesar de que o Adam era o primeiro empresário, o Bono ele tinha mais urgência, assim, ele era mais metido em relação a procurar as coisas e procurar contatos. E aí numa dessas ele vai atrás do Bill Graham, que é um escritor da revista Hot Press, que era bem conceituada na época, assim, pra dar umas dicas pra ele. E aí ele tenta aplicar aquele mesmo golpe do vídeo anterior, ele leva o cara pra assistir um ensaio da banda, eles tocam Ramones, e daí o cara percebe, não, mas isso aí é Ramones. Aí o Bono fica, ele entende do assunto. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Ele dá várias dicas pros caras, mas a principal dica que ele dá é, olha, vocês precisam de um empresário de verdade, alguém que vai realmente levar vocês no próximo nível. E daí ele recomenda um conhecido dele que era o Paul McGuinness. Pra quem não sabe, o Paul McGuinness foi empresário do YouTube durante 35 anos, se aposentando somente agora, em 2013, abrindo espaço para o novo empresário, que é o até hoje, que é o Guy Ozieri, que é aquele cara que casou recentemente no Cristo Redentor. Quando eles conhecem o Paul McGuinness, acontece uma grande identificação imediata. Eles gostam muito dele e ele gosta da banda. Mas acontece principalmente uma grande identificação entre o Bono e eles. Acabam se dando muito bem, trocando muita ideia e crescendo muito, assim, como business e até uma certa amizade. Um diálogo que tem no livro e que é muito divertido entre o Bono e o Paul é mais ou menos assim. O Paul começa a avaliar a banda e fala pro Bono assim, olha, vocês têm bastante talento, eu acho que vocês vão pra frente e eu acho que seria legal vocês começarem a gravar umas músicas num estúdio. E quando é que a gente vai poder comprar uma van? Não, porque eu quero ter uma van pra gente sair fazendo turnê pelos estados, pelas cidades. Não, calma. Primeiro vocês vão gravar umas músicas, vocês vão apresentar nas gravadoras. Não, mas eu quero ter uma van, O Bono tinha essa ideia de que se eles tivessem uma van, eles economizariam nos custos de hospedagem, de alimentação, de transporte, se enfiariam naquela van e rodariam os estados. Até faz sentido, mas ele queria muito atropelar as coisas. Nos meses seguintes, eles começam a trabalhar melhor novas músicas como Out of Control, Shadow and Tall Trees e Cartoon World. Eles chegam aí para um estúdio, começam a gravam alguma coisa, sai horrível, dá tudo errado, o som ficou horroroso, inclusive eles estão lá gravando e os pais do Larry chegam lá e levam ele porque ele tem que estudar. Então, tipo assim, a coisa tá mal feita pra caramba. Até que no final de 78... o Larry acaba perdendo a mãe dele em um acidente de carro. E isso impacta de uma forma muito grande não só o Larry, mas a banda toda. O Larry acaba ficando muito desolado e acaba tendo uma identificação muito grande com o Bono. Lembra que o Bono também perdeu a mãe quando era bem mais novo? Eu falei disso no primeiro vídeo. E daí acaba que o Larry começa a ver a banda como uma família, como realmente amigos dele, e ele começa a ver que o YouTube pode sim ser o caminho dele. E aí ele decide largar os estudos e a ideia de trabalho de vez e mergulhar de verdade na banda, tadinho. Também é mais ou menos nessa época que o Bono, o Ed e o Larry começam a andar junto com a galera do Shalom, que é uma espécie de grupo religioso. Guardem essa informação para o próximo vídeo. Os meses vão se passando e eles vão recebendo não atrás de não. Com aquele materialzinho feio, mal feito que eles tinham feito, coitados. Eles apresentavam aquilo nas gravadoras, apresentavam aquilo nos jornais e era não, eles vão ficando desmotivados. O Bono tinha aquele prazo para conseguir
dar um jeito na banda. Então ele começa a ficar muito ansioso, assim, e começa a ficar tipo assim, não, porque eu quero a minha van, eu quero que a banda dê certo. Então ele começa a ir atrás das coisas, não mais o Adam, não mais o Paul. Na verdade o Bono sempre foi de ir atrás das coisas. Aí ele e a Alison, né, que é a namorada dele, já é a namorada dele na época, eles vão os dois, assim, ó, com a mão na frente e outra atrás pra Londres e começam a bater nas portas, a tentar fazer, a mostrar aquela demo deles, a conversar, isso e aquilo. Tudo isso com o dinheiro da Ali, né? Porque o Bono não tinha R$1. Aliás, $1, €1, uma libra, whatever. Indicar um, indicar outro, indicar um, indicar outro, eles acabam chegando num cara chamado Chas do Wally, que trabalhava na CBS de Londres, né? Uma das gravadoras. E aí é através desse contato que eles conseguem finalmente gravar o primeiro EP de qualidade mesmo, que dá pra ouvir, que dá pra apresentar para os outros veículos, que é o U2 3, que é um EP com 3 faixas: Stories for Boys, Out of Control e Boy Girl. Com esse material feito, bem feito, as coisas começam a dar certo para eles? Claro que não, tadinhos. Então, eles continuam recebendo não, eles continuam com aquela sensação de que não vão pra frente, fica aquela enrolação. Aí eles têm a ideia de juntar um dinheirão, assim, eles pedem dinheiro para todos os familiares, acho que fazem bico aqui, bico ali, e conseguem uma grana para eles fazerem. Eu acho que eles alugam uma van, não fica claro isso no livro. Esse capítulo, gente, é muito chato. Eles falam muitas coisas perdidas. Eles estão contando um pouco uma coisa que estava acontecendo, daqui a pouco eles voltam lá na ida do Bono, daqui a pouco vem o Paul McGuinness dando uns palpites, daqui a pouco eles falam muita coisa e não falam nada, a história parece que não anda. Então, assim, não fica muito claro o que eles fazem. Mas, com esse dinheiro, eles fazem mais turnês ali pelos arredores, por cidades aqui, cidades ali, e daí, com isso, eles conseguem juntar uma série de materiais para apresentar para a imprensa de Dublin, né, para a imprensa irlandesa, que é meio que a última cartada deles do desespero. Essa última cartada acaba finalmente dando certo e eles conseguem que um cara da Island Records vá até um show deles. O show acaba sendo bom, acaba sendo um dos shows muito bons. Eles inclusive comentam que a cada 5 shows que eles fazem, 3 são bons e 2 são horrorosos. Então, tipo assim, coincidia que sempre que eles chamavam os caras de gravadora ou de imprensa, eles iam nos shows ruins, e aí nesse dia acaba que o cara da Island, ele vai num dia de show bom, gosta da banda e oferece pra eles um contrato que não era, porque anteriormente eles chegam a quase assinar um contrato muito sem vergonha, que tipo assim, que eles vão ter que gravar durante 20 anos, nossa, uma coisa horrorosa. E daí nesse dia eles conseguem chegar num contrato decente, que fica bom pra ambas as partes, com a Island Records, e vão conseguir finalmente gravar o primeiro disco decente e valendo, Boy. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. No capítulo 4 do U2 by U2, a gente vai entender finalmente como é que foi esse primeiro processo de gravação do disco Boy, a gente vai ver como é que foi a gravação do disco October e quando que o U2 quase acabou. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam dessa série, não esqueçam de clicar no gostei. Não esqueçam de recomendar para seus amigos, compartilhar esse vídeo, ajuda bastante o meu trabalho aqui. E se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui, tá? Tchau!